Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos alegres, felizes, somos bem-aventurados, né? Por estar aqui. Já ouvimos 4 mensagens gloriosas e hoje Deus vai continuar falando, porque a palavra dele não volta vazia. Com certeza ela fará tudo o que lhe apraz. E nós continuamos num livro de Provérbios. Eu creio que tem sido muito proveitoso, né, irmãos? Os irmãos têm gostado, eu creio. E hoje o assunto é a prosperidade. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o Provérbios. Ainda que o nosso irmão Diácono Rude já tenha falado alguma coisa ontem, eu gostaria de falar alguma coisa também hoje, para ficar mais gravado no coração dos irmãos. Uma definição rápida do que são provérbios. O que são provérbios? Provérbios são uma sentença moral que traz a ideia de comparação ou semelhança. Por exemplo, Provérbio 25:11 diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Comparando uma coisa com a outra. Maçãs são coisas boas? São. De ouro, então? Melhor ainda. Em salvas de prata? Muito bom. Assim a palavra dita a seu tempo. Isso são provérbios. Existem alguns provérbios que não são bíblicos, mas são bastante conhecidos aí fora no mundo. E a gente conhece também. A gente costuma não usar muito eles. Mas é extraído da Bíblia mesmo, só que eles mudam um pouquinho. Nós já falamos aqui em uma certa ocasião. Por exemplo, o sentido é o mesmo. Por exemplo, provérbio do mundo, ou ditado do mundo. A mentira tem perna curta. Já ouviram isso? Já. Então, como é que é o nosso provérbio? De acordo com a palavra de Deus, diz assim: o lábio da verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura um só momento. É a mesma coisa. A mentira tem perna curta. Só que eu vou falar no jeito mais poético, mais bonito, né? Então é isso aí, provérbios são isso aí. Eles foram escritos por Salomão, como já foi ensinado. Nem todos, alguns, pelo menos no finalzinho lá, não foram escritos por Salomão, mas são palavras de Deus também, pertencem ao cânon e é importante para nós. A partir do capítulo 10, nós vamos encontrar algumas, bom, já deve ter notado isso, algumas frases mais curtas. A partir do verso 10, as frases são mais curtas. E elas trazem também a ideia de oposição. Mas são frases importantes para nós, são frases curtas que trazem muita verdade, muito ensino para nós. Elas são chamadas de antítese, porque elas trazem esse ensino para nós, mas ele é curtinho. São frases curtas com ensinamento para nós, certo? Por exemplo, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. São frases curtas, uma verdadeira, né? E trazem oposição a outra. A mulher sábia em oposição à mulher tola. Pois bem, os assuntos aqui são todos pertinentes à nossa vida, irmão. Já foi falado, mas é bom lembrar. É pertinente à nossa vida. É tudo que nós vivemos no dia a dia. São coisas que nós vivemos. E eu vou trazer aqui alguns nomes, algumas coisas que a gente usa muito em provérbio. Por exemplo, olha, preguiça, já foi falado. Prudência, é muito usado. Insensatez, justiça, alegria, disciplina, paz, mentira, sabedoria, amor e prosperidade. Algumas palavras que você vai encontrar muitas vezes no livro de Provérbios. Como eu já falei, alguns foram escritos por Agur, nós não sabemos quem é, e também não sabemos quem é o Lemuel também. Só sabe que é filho de quem? De Jaque. Mas não sabe mais quem é. Então, o importante não é saber, o importante é o que eles escreveram. Nós vamos ler alguma coisa que eles escreveram aqui e vamos perceber que são palavras edificantes para nós. Tá bem? Então, vamos falar, antes de ir para a leitura, eu queria lembrar o seguinte. Na segunda-feira, nós encontramos o que aqui? A sabedoria. É isso mesmo? Na terça-feira, nós vencemos as tentações.
na quarta-feira, nós nos livramos da preguiça. E na quinta-feira, nós fugimos da imoralidade. E hoje, se Deus quiser, nós vamos encontrar um pouquinho da prosperidade, tá bom? Mas não é aquela... Os irmãos não sabem que prosperidade que é, já foi falado, né? Muito bem, vamos então para o nosso texto. É bom lembrar o seguinte, que não foi sem razão que Deus concedeu sabedoria a Salomão. Foi por isso, para que ele pudesse transmitir para nós essas verdades gloriosas da palavra de Deus. Deus usou ele de maneira poderosa para trazer para nós esses ensinos. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Esse é o nosso texto. Tudo verdade, né? Graças a Deus, na Bíblia não tem nada de mentira. É só verdade. A mentira é do outro lado, é com o diabo. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que Jesus falou assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Bom, a prosperidade que nós vamos falar. Se há uma prosperidade verdadeira, há uma prosperidade falsa, ilusória, efêmera, passageira, transitória. Já foi falado aqui. A prosperidade que nós buscamos, ela vai para a eternidade. Mas essa prosperidade física, material, ela vai ficar aqui. Não vai ter, ninguém vai levar nada. O Rui já falou isso. É uma verdade. Então, por exemplo, nos nossos dias, o que é prosperidade? O conceito, qual é o conceito da sociedade da palavra prosperidade? De um modo geral, é aquele que, o homem próspero, é aquele que tem bastante dinheiro, que tem muitos bens, muitas casas, que mora numa mansão, que tem saúde também. Enfim, isso é prosperidade. Que nós já falamos que não é errado também. Mas essa não deve ser o nosso, ou essa não deve ser o nosso objetivo. O objetivo nosso é buscar um outro tipo de prosperidade, porque essa é passageira, então nós queremos uma coisa que seja eterna. Por isso, nós temos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos mostrar qual é a verdadeira prosperidade. Senão a gente fica na mesma situação das pessoas, buscando as coisas que são do mundo. E o Senhor nos exorta a não buscar as coisas que são do mundo, mas buscar as coisas que são de cima. Não é assim? Lá em Colossenses. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E as coisas da terra é essa prosperidade que muitos têm, mas que vai ficar aqui. Mas nós temos uma prosperidade que vai conosco para a vida eterna. Então, o conceito é esse. Agora, o conceito bíblico, o que é de alguém próspero? Então, vamos ler alguns versos aqui. Primeiramente, Efésios, capítulo 3, do 16 ao 19. Irmãos, nós vamos ler bastantes versos, viu? Porque eu quero passar para os irmãos a palavra de Deus. Eu não tenho aquela vivacidade que os 4 jovens que me antecederam têm, de ficar falando muito. Eu tenho mais dificuldade. A gente é um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho, bastante, né? Então, mas eu quero passar os versos para os irmãos. Então, Efésios capítulo 3, verso 16 a 19. Diz aqui a palavra. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, confirmados, com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, ou seja, enraizados, né? E fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o
comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, se nós formos cheios de toda a plenitude de Deus, nós somos homens e mulheres prósperos. É isso que Deus quer para nós. Quer dentro de você se encher de dinheiro, se encher de fama, se encher de tanta coisa aí e ser vazio de Jesus, vazio de Deus. Então nós queremos nos encher. E a palavra fala para nós que nós somos cheios de toda a plenitude de Deus. Em Provérbios 13, 7 vai dizer o seguinte: há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Bom, não tem como falar, é uma verdade, tudo é verdade na Bíblia, né? Mas você sente isso no dia a dia. Veja bem, existem pessoas crentes, especialmente crentes, que reclamam da vida, porque ele não tem um bom salário, porque ele não tem muitas posses, talvez não tenha nenhum carro, e às vezes reclama, mas ele é rico. É o que a palavra de Deus aqui. Ele é rico porque ele tem a salvação, ele tem Jesus, ele tem paz, ele tem alegria. Ele pode deitar tranquilamente na sua cama e dormir o sono dos justos, porque ele tem paz. Tem muitas pessoas que têm muitos bens, mas eles são pobres. É só ver, irmão, quantas pessoas ricas aí estão suicidando. Quantas pessoas nós conhecemos que se suicidaram e tinham muito dinheiro, porque de repente fez um negócio errado, não soube administrar, e outros assuntos talvez, e a pessoa, como não tem Jesus, ele toma esse rumo. Agora nós que somos crentes, nós temos essa riqueza em nós. E às vezes a gente fala, eu sou pobre. Não, não é não, você é rico. Agora há quem é rico, quem é pobre, quem é rico e quem é realmente pobre. Ele é rico só de dinheiro. Repetir a palavra do irmão aqui, que eu gostei muito de ouvir. O homem era tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tinha é dinheiro. É verdade, irmão. O homem que só tem dinheiro, não tem mais nada, ele é pobre. Se ele tem dinheiro e não tem amigos, é pobre. Se ele tem dinheiro e não tem saúde, é pobre. Certo? Se ele tem dinheiro, mas não tem Jesus, não tem paz no coração, não é salvo, ele é pobre. Não é isso que o anjo da igreja falou para o de Laodiceia lá? Você diz que é rico, mas você não sabe que você é um pobre, desgraçado, miserável, pobre e nu. Tanta coisa ruim. Por quê? Porque a pessoa acha que é rico, mas essa não é a riqueza que Deus quer para nós. Muito bem, meu irmão. Tem outro assunto aqui, outro verso que eu quero ler. Provérbios 15, 16 a 17. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo, com ele o ódio. Irmãos, às vezes a gente percebe algumas pessoas reclamando porque não tem uma comida melhor. Está comendo só verdura. Não tem nenhuma misturinha melhor para comer. Mas, irmãos, aqui diz que é melhor. Melhor que comer hortaliça só, mas com paz no coração, do que ter boi gordo, ter aquele churrascão, né? E não ter paz. Quantas vezes a pessoa promove um churrasco aí, de repente sai briga, sai até morte, não é? Então, irmãos, o importante é que nós estejamos contentes com a nossa situação. Provérbios 22 e 4. Vai dizer assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então, irmãos, o galardão, o prêmio da humildade são riquezas, honra e vida. O que mais que tem? Eu vou ler uma parte que o irmão passou aqui. Em Provérbios, ainda o conceito da prosperidade está relacionado à sabedoria e à prudência espirituais. Está em saber se conduzir em meio a diversas situações da vida, seja em momento de dificuldade
ou na bonança, seja em momento de abundância ou de tribulação. Isto é coerente com a mensagem do Evangelho, onde nos é dito que precisamos saber ser pacientes e sábios em meio a uma geração corrompida. O cristão deve saber viver feliz e satisfeito em todas as situações da vida. Ou seja, não deve murmurar, não deve reclamar. Nós já sabemos que a murmuração não agrada a Deus. Eu sei que às vezes a pessoa tem uma dificuldade, não é fácil mesmo você viver no contexto que nós vivemos sem dinheiro, não é muito fácil mesmo. Mas se nós estivermos apegados com Deus, irmão, se nós estivermos sintonizados com Ele, com certeza nós vamos ter mais condições de atravessar esses momentos difíceis. Porque a gente Deus não nos colocou aqui para nos dar uma riqueza material. Ele nos quer enriquecer de bênçãos espirituais. Como diz o provérbio que nós já lemos, né? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, o mais importante é você ter a bênção do Senhor. O dinheiro, se vier, amém. Tem um outro provérbio que diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Amém, que veio riqueza, fez um bom negócio, ganhou dinheiro, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai esbanjar, você vai ostentar, como tem hoje, né? As pessoas estão ostentando, né? Esses MCs da vida aí ostentam, aquelas correntes de ouro e ostentação. Deus não quer ostentação, Deus quer humildade. Então, se a nossa riqueza aumentar, amém, glória a Deus. Vamos aproveitar isso para ajudar o próximo. Aliás, foi o que Paulo disse. Quem furtava, não furte mais. Antes faça o que é bom com as mãos para que tenha o que repartir com o necessitado. Não é para você ficar rico que você vai ter dinheiro, você vai ter que repartir com o necessitado. Infelizmente, nós não temos esse conceito hoje, né? Eu estava lendo, o irmão Rude conhece o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? E ali está falando sobre isso, da pessoa renunciar à sua riqueza, renunciar aos seus bens materiais para poder ajudar os próximos. Tantas pessoas sofrendo ao nosso derredor e muitas pessoas vivendo nababescamente, né? Pode, irmão, tem que viver com humildade, viver com simplicidade, especialmente quando temos irmãos nossos que precisam ser ajudados e nós, às vezes, fechamos o coração e retemos aquilo que não é para se reter. Então, aqui diz a situação nossa, seja qual for, ela deve ser bem administrada por nós e nós devemos entender que isso é de Deus. Deus quer que assim seja. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao 10. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Para um pouquinho aqui. Não é que você só deva ter isso, você pode ter mais. Mas se tem somente o que comer e o que cobrir, já está bom. Já dá para viver contente. Porque Jesus não tinha nada disso. Ele não tinha nenhum conforto. Ele deixou tudo na sua glória para vir aqui morrer por nós. E ele não tinha conforto. Ele não tinha um carro para andar. Naquela época não tinha carro mesmo. Mas existia alguns tipos de carruagem que podia andar, né? Não tinha. Ele não tinha nenhum cavalo muito bom. Ele usou um jumento que nem dele era. Quer dizer, de certa forma é dele, porque ele é dono de tudo. Mas, humanamente falando, não. Então ele não tinha nada. Alguns dizem que ele não tinha nenhum lar para morar. Parece que a casa ele tinha. Morava em Cafarnaum, né? Mas eu não sei como é que era a casa dele. Ele não tinha um conforto. Ele vivia, ainda que ele tivesse uma casa confortável, talvez, mas ele não vivia na casa dele. Ele vivia no meio do povo, fazendo milagres, curando as pessoas, enriquecendo a muitos com a sua palavra,
né? Porque ele se fez pobre para enriquecer a cada um de nós. Então, irmãos, devemos estar contentes. A Bíblia continua aqui dizendo, ó, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, ou seja, muitas cobiças loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro, ó, veja bem, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o conselho de Paulo para Timóteo é para ele fugir disso. E esse conselho é para nós hoje, a mesma coisa. Então, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Isso é riqueza, irmão. Isso é riqueza. Então, é isso que nós devemos seguir. E outra coisa, quem está falando aqui é Paulo. E Paulo tinha condições de falar isso. Ele tinha condições. Às vezes você fala uma coisa, mas você não tem condições de viver aquilo. Mas Paulo já tinha vivido. Paulo já tinha passado por situações difíceis e por isso ele tinha condições de falar desse jeito. É só você ver lá em Filipenses capítulo 4, o verso 13. O que vai dizer lá? Filipenses capítulo 4, verso 13. Ele diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você já aprendeu, irmão, a contentar com o que tem? Você pode responder sim? Amém. Ele tinha aprendido. E ele fala assim, ó, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, esse é o caminho nosso. É isso que nós devemos seguir. Não estou falando que você deva ser pobre, não. Larga dinheiro, dá para todo mundo dinheiro e fique pobre, não é isso. Mas não, como o irmão já falou, não tenha aquele afã, aquele desejo incontrolável de enriquecer. Deixa. Se Jesus quiser te dar, ele te dá. E ele sabe se ele vai dar ou não. Ele sabe por que ele não dá, e ele sabe por que ele dá. Porque você não entende, né, irmão? Tem pessoas no nosso meio, são crentes, que são abastados, têm bastante dinheiro. E tem outros, a maioria não tem, né? E tem outros que não têm. Mas por que isso? Não sei, Deus sabe. Quem sabe se ele der riqueza para mim, por exemplo, talvez eu não saiba administrar. Então ele deixa do jeito que está mesmo. O importante é a gente não reclamar e fazer como Paulo está fazendo. Contentar-se com aquilo que Deus nos deu. Porque, irmãos, se nós temos a sabedoria, que foi o primeiro assunto, se nós temos a sabedoria de Deus, e se nós temos condições pelo Espírito de Deus a fugir da tentação, da preguiça, da imoralidade, irmão, nós somos ricos. Porque não é todo mundo que tem isso, não. Não é todo mundo, não. Então, nós somos ricos. Muito bem. Então, a prosperidade é isso que os irmãos já ouviram. Agora, para quem está destinada a prosperidade? A prosperidade material, ela está destinada aos homens, de um modo geral. As pessoas, Deus permite que as pessoas sejam prósperas, não quer dizer que ele está aprovando a atitude da pessoa de maneira alguma. Mas é uma coisa natural da vida. A Bíblia sempre fala para nós que sempre existiu o pobre e o rico. Não adianta você querer, por exemplo, a gente pensa, meu Deus, a gente podia pegar dinheiro dessas pessoas bastante ricas e repartir para todo mundo, ficar tudo igual. Não é assim que funciona, irmão. Deus falou que não é assim. Vai haver sempre o pobre e vai haver sempre o rico. O importante é nós sabermos administrar tanto a riqueza quanto a pobreza. Certo? Agora, para quem está destinada? Está destinada para aquele que é zeloso, para aquele que é diligente, ou seja, cuidadoso na obra de Deus. É verdade que a material
Qualquer uma pessoa pode ter essa prosperidade. Mas a prosperidade espiritual são para aqueles que têm um contato com Deus, que se preocupam com a palavra de Deus. Por exemplo, o que Deus falou para Josué, no capítulo 1? Vamos ler lá? Josué, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, como é que Josué podia prosperar o caminho dele? Através da palavra de Deus. Foi isso que Deus deu para ele. Deus não deu dinheiro para ele, deu condições, mostrando para ele o que ele deveria fazer, o caminho, mostrando o caminho, ou seja, andar na lei do Senhor. Esse é o passo para que a gente possa ser próspero. E de acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria está destinada a um homem justo, diligente, como eu já falei, homem que tem zelo pelas coisas de Deus e que sabe como trabalhar esse dinheiro, como administrar esse dinheiro. Porque senão as pessoas de fora aí, por exemplo, não tem... Irmão, a gente não sabe nada, você não sabe nada da situação dessas pessoas que têm dinheiro. A gente não conhece como é que vive, por exemplo, os filhos do rei Charles, da Inglaterra, por exemplo. Você não tem noção do que eles gastam. E não precisa ir lá tão longe. Aqui no Brasil também tem tanta gente aí na alta sociedade, você não tem noção do que eles gastam. Esses jogadores que ganham muito dinheiro, por exemplo, compram coisas caríssimas. Esses dias eu vi uma apresentadora de televisão que deu para o marido um carro de 50 milhões. A pessoa não sabe gastar, né? 50 milhões. O outro perdeu um relógio de 20 milhões. E é isso mesmo, é uma ostentação. Mas não é que Deus está aprovando isso, ele está rico porque ele conseguiu, às vezes até ilicitamente, né? Mas conseguiu, mas não quer dizer que Deus está aprovando, porque, veja bem, lá no Salmo 73, já foi falado também, o salmista Asaf, ele começou a questionar dentro de si, fala, eu lavo as mãos na inocência, eu tenho procurado andar na presença de Deus, mais ou menos em outras palavras, e eu vejo aí um camarada que não teme a Deus, e ele é próspero, ele nem fica doente, e quando morre uma morte bonita, tranquila. Mas daí, ele fala assim, até que, o irmão já falou também, até que ele entrou no santuário de Deus e viu aquele homem em lugares escorregadios. Quer dizer, ele percebeu, não, ele tem prosperidade, mas o fim dele é triste. Então, depois ele fala assim, para mim, lá no final, para mim melhor é aproximar-me de Deus. Então, é isso aí. O importante é você se aproximar de Deus, porque a prosperidade é para aquele que se aproxima de Deus. Olha só, Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Quando fala alma aqui, irmão, é a pessoa, é a própria pessoa. Porque nós somos uma alma, certo? Então, a alma do diligente, do zeloso, daquele que cuida das coisas de Deus, essa prospera no caso, né? E ainda 21:5. 21:5. Vai dizer assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Então, aquele que é apressado tende à pobreza, mas o diligente, aquele que cuida das coisas de Deus, que é zeloso, aquele que é justo, que é fiel, ele vai ter em abundância. Não estou falando em dinheiro, pode ter também, mas a abundância aqui pode ser outra coisa, pode ser a prosperidade espiritual. O importante é que ele vai ser abençoado por Deus. E Provérbios 28:27 vai dizer também assim, ó, o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas
maldições. Falando da generosidade. Tem um salmo, acho que é o 112, fala que o que é temente a Deus, ele é liberal, ele dá aos necessitados. E quem não teme a Deus, quem não é diligente, ele segura. Ele segura. E esse ser seguro não é bom. Aliás, não é bom para ninguém ser seguro. Também não podemos ser esbanjador. Bom, nós temos que ser aquele meio termo. A gente tem que ser, né, moderação. Por isso que Paulo sempre fala, é para ser moderado em tudo. A gente tem que ser moderado em tudo. Porque quem não é moderado vai fazer coisas que não agradam a Deus. E ainda continuando aqui, ó, Provérbios 28, 19 e 20. O que lavrar a terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará da pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressar em enriquecer não ficará sem castigo. Olha só, irmão. Já foi falado ontem aqui também sobre isso, né? Sobre a preguiça, né? O que lavará a terra virá a fartar-se de pão. Mas o ocioso, o que é o ocioso? É o preguiçoso que não quer trabalhar. Daí ele vai se fartar, ou seja, vai se encher de pobreza. E Paulo, da segunda carta de Timóteo, ele fala assim sobre o preguiçoso. Não é o assunto nosso, mas lembrando, que não foi falado ontem. O preguiçoso, aquele que não trabalha, também não coma. Não foi isso que ele falou assim? Eu estou sabendo que entre vocês tem alguém que não está trabalhando, mas está vivendo aí nas custas dos outros, em outras palavras. Então, eu já falei, quem não quer trabalhar, não coma. E está certo, né? A gente tem que trabalhar, porque foi uma ordem que Deus deu para nós. Muito bem. E outra coisa, é bom nós termos esse pensamento, esse saber administrar os bens que Deus nos dá, para que nós possamos passar para os nossos filhos. Né? Não uma riqueza material, mas uma riqueza espiritual. Eu já vi gente falar assim, meu pai não me deixou nada, mas ele me ensinou a ser honesto. Ele me ensinou a ser fiel. Ele me ensinou a ser um homem justo. Então, é isso que importa. É isso que importa. O mais importante é isso aí. Então, é isso que a palavra está mostrando para nós. Por exemplo, aqui, ó. Provérbios 13 e 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, ou seja, aos seus netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Está vendo? Então, o homem de bem, que homem de bem que é esse? É um homem que teme a Deus, um homem que examina a palavra, um homem que recebeu Jesus como Salvador. Ele vai ter esse comportamento de deixar para o filho a herança. Ele vai chamar os filhos, vai contar para os filhos o que deve ser feito, né? Como é que o filho deve se comportar, dar conselhos aos filhos. Isso é a maior herança que nós podemos receber, certo? Do que dinheiro. Porque se deixar dinheiro, o filho vai esbanjar e não vai aproveitar nada. Provérbios 13 e 22 nós lemos, certo? Provérbio 22 e 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Irmãos, são muitos versos na palavra de Deus que nos ensinam como é que nós devemos nos comportar diante da situação em que nós vivemos e diante desse dinheiro que às vezes é muito bom, como o irmão já falou, é necessário a gente viver com ele, não tem como viver sem ele, nós precisamos. Mas ele não deve ser nosso senhor, e sim nosso escravo, nosso servo, certo? O dinheiro está aqui no meu bolso para eu usar a hora que eu precisar. Eu não vou ser escravo dele, não posso ser escravo dele. Ele é para me servir, e não é para que eu venha a enriquecer. E daí vem aqui o outro tópico, que é
o cuidado com a ganância. Irmãos, é bom lembrar que a ganância, ela não é só lá fora. Se a gente não vigiar, nós que somos crentes podemos ser gananciosos também. A gente tem cuidado. Eu já percebi na nossa vivência, tanto tempo já vivendo entre os irmãos, a gente percebe que existem irmãos que são gananciosos também. E isso é mal, isso não é bom, porque a ganância nunca foi bom para ninguém, e principalmente para quem se diz servo de Deus. Uma das grandes preocupações de Salomão, como está escrito aqui, é com a ganância, o amor às riquezas, que podem destruir a alma dos homens. A ganância faz com que os homens fiquem corruptos, faz com que eles fiquem egoístas, faz com que eles pensem só nele e não pensem mais nos outros. É só para ele, ganância, ele quer só para ele, só para ele, só para ele. É como a sanguessuga, em Provérbios. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Então, só quer que dê para ele, só dá. Não quer repartir. Ele só pede. Tem crente que pede, viu, irmão? Tem muito crente que vive pedindo. Isso também não é bom. Dá, né? E até pedir oração. Tem muito crente que só pede oração. Tá bem, pedir oração é bom. Mas só pedir não, irmão. Tem que orar também. Porque só pedir não. Certo? Muito bem. Cuidado com a ganância. Então, o Provérbio 16:8 vai dizer para nós alguma coisa a respeito disso. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. É quase o mesmo sentido daquele que nós já falamos naquela hora. Então, não adianta você ter aquela ganância de querer fazer uma colheita tão grande e se você não é justo. A justiça vem de Deus e a injustiça ele não se agrada. 28:6 vai dizer diferente. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Então é melhor o pobre sincero do que o rico perverso, maldoso, certo? Tudo isso. Tem mais coisas ainda. Provérbios 23:4, não está na nossa lição, mas eu peguei aqui, Olha o que diz. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. É o que nós já falamos. Não é para você ter aquele afã, se cansar para enriquecer. Tem gente que quer ser rico a todo custo. E, com isso, ele passa por cima das pessoas, ele faz o que é ilícito para enriquecer, e isso não agrada a Deus. Então, a gente não deve se cansar para enriquecer. Nós devemos aguardar, porque Deus, com certeza, conhece a nossa situação e Ele vai nos ajudar no tempo oportuno. Irmãos, ainda tem um assunto aqui, vamos nos deter um pouquinho mais nele aqui agora. É o mesmo caso, praticamente, que nós estamos falando aqui. Mas só que tem um pouquinho mais de demora aqui. Lucas 12, melhor dizendo, Lucas 12, verso 16 a 21. Nós estamos falando ainda sobre ganância, certo? Daí vem uma parábola que Jesus mesmo que contou. No verso 15 diz assim, melhor 15, começando no 15, 12:15. Disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aqui já tem um ensino para nós. Não é aquele que possui muita coisa que é o tal, que é bom. Não. A vida nossa não consiste nisso. Daí ele vai falar para nós o seguinte. Daí depois propôs uma parábola para os discípulos, dizendo assim, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto.
derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas novidades e os meus bens. Olha o pensamento dele. Ele plantou, colheu bastante, já tinha celeiros repletos de cereais, talvez, né? Mas como ele plantou e teve uma colheita grande, então ele pensou: o que é que eu vou fazer agora? Então eu vou derrubar esses aqui e fazer outros maiores. Muito bem. Daí o que ele diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha só o pensamento da pessoa, como se ele tivesse autonomia sobre a sua própria vida. Viu? Agora você pode ficar tranquilo, olha. Está tudo cheio. E outra coisa, irmão, lembrando que ele derrubou o celeiro para fazer outro. Já viu pessoas que têm uma casa confortável, boa, com um piso bonito, ele pega, quebra todo o piso e coloca outro mais bonito? Tá certo, ele tem dinheiro, pode fazer isso, mas será que precisa? Já está bonito, irmão, não precisa fazer isso. Deixa envelhecer primeiro, daí quando tiver quebradinho o piso, daí coloca, né? Ou começar a quebrar. Mas não, às vezes está bonito, o piso está novinho, ele quebra aquele e faz outro, porque tem dinheiro. Então isso é esbanjar. Enquanto o irmão dele não tem nada, ele não vê isso. Isso é ganância. Então a Bíblia fala para nós aqui: mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Daí ele arremata dizendo assim: assim é aquele que ajunta tesouros, e que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. É o que nós estamos falando aqui, mas nós temos que ser rico para com Deus. Como já foi falado, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói, a traça rói, né? Onde você não tem estabilidade. Aqui não tem estabilidade nenhuma. Você está rico hoje, mas pode estar empobrecido amanhã. A gente vê tantas pessoas, né, que estavam ricos, mas não estava rico, mas perdeu tudo, fez um mau negócio, né? Então, por isso a palavra de Deus está falando assim: nós não podemos falar, fica tranquilo, que agora você está numa boa, está bem, tem bastante dinheiro. Não é, porque não sabemos o dia de amanhã. É como aquele caso também que você fala que no ano que vem nós vamos em tal lugar, vamos vender, vamos negociar. E a Bíblia fala: não, se Deus quiser e vivermos. Esse aqui nem pensou em Deus. Ele falou assim: alma, você fica tranquilo, come, bebe, folga, fica tranquilo. Pode se alegrar à vontade que tem muitos bens. Mas para quando? No outro dia estava morto. Então, não compensa. Agora, é bom a gente estar na dependência do nosso Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Falar em ladrão, né, irmão? Tem muito ladrão roubando, hein? Todo tempo sempre teve, mas agora está pior, né? Então, as pessoas juntam tesouro aí, juntam dinheiro aí, depende, vem o ladrão e rouba. Não tem o que fazer. Então, é melhor continuar do jeito que está mesmo. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É a mesma coisa, para não colocar o nosso coração na incerteza das riquezas. Que a riqueza são coisas incertas, como já falamos. Você pode ser rico hoje e amanhã não. Né? Agora, se você teme a Deus, se você anda de acordo com a palavra de Deus, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te abençoa, e Ele vai guardar a sua vida, e você vai ser bem-aventurado. Mas, se você não atentar para isso, as riquezas são incertas e só trazem desgosto para aquele que confia nela. Esse é o rico e insensato, né? Nós lemos aqui, agora, Mateus 6, 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram.
De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, mano, não podemos ficar inquieto. Trabalha normalmente. Lógico, uma coisa é você ficar inquieto e outra coisa é você não trabalhar. Não, tem que trabalhar. Já ouvimos ontem sobre preguiça, antes de ontem, né? Sobre a preguiça. Então você tem que trabalhar. Mas é trabalhar sem aquele afã, como eu já falei, de enriquecer. Certo? Agora, e sem aquela preocupação, especialmente nós que somos crentes, porque Deus proverá, irmãos. Deus proverá. Sabe o que acontece que às vezes não provê o que nós necessitamos? Talvez seja a falta de fé. Talvez seja a falta de fé. Porque se você está empenhado em fazer a obra de Deus, se você tem fé naquele que te chamou, naquele que te escolheu, então com certeza ele vai te ajudar. Por exemplo, quantos missionários saem por aí? Hoje nem tanto. Antigamente saíam muitos missionários pela fé, irmão. Pessoas legavam, eu soube de pessoas que legavam, eram comandantes de aviação, né? De avião. Piloto. Ganhava bem. Largou e foi para a obra missionária. Deus cuida dele. Às vezes passa por uma prova, mas Deus cuida. Eu tenho um testemunho, alguém já deve ter ouvido, do nosso irmão João de Oliveira, muito conhecido do nosso meio, no meio evangélico. Ele é tio do nosso irmão Joel de Oliveira. O irmão João de Oliveira, ele foi fazer missões aqui no sul de Minas, naquela época, quando não tinha nenhuma igreja. E ainda tem muito pouca igreja por aí ainda, né? Tem lugares que tem muito, mas lá não tem muito, não. E ele foi lá e estabeleceu uma igreja lá e ficou lá, mas não ganhava alma, demorou um pouquinho, né? Então, enquanto isso, os recursos foram acabando e, de repente, ele estava sem dinheiro. E nem para comida não tinha. Uma ocasião, o testemunho dele diz assim, que ele convidou a esposa e os filhos, que já tinha não sei quantos filhos que tinha, 2 ou 3 ou mais, e reuniram em redor da mesa e ele falou assim, põe os pratos na mesa aí, tal, para a gente almoçar. Eu falei, mas eu não tenho nada para pôr no prato. Não, mas põe o prato aí, ué. Põe a água, põe uma jarra d'água e põe os pratos na mesa aí. Mas falei, João, não tem comida nenhuma, não tem nada hoje, não tem nada. Acabou ontem, não tem nada hoje. Mas falei, põe e vamos orar. E ela pôs o prato na mesa, os pratos, ele tinha as crianças sentaram, e ele fez uma oração, orando a Deus. Isso é fé, irmão. Isso é confiar em Deus. E ele orando a Deus, acabou a oração, bateram na porta. A igreja estava ao lado de um hotel. E uma pessoa do hotel lá veio com uma bacia, uma panela muito grande de macarronada e trouxe para eles. Olha, se fizeram, sobrou, então achei que vocês podiam querer. Trouxe para eles. Pronto. Deus proveu. Depois, naturalmente, Deus ia continuar provendo a necessidade. Mas nós temos que ter fé. Não adianta ficar assim, o que nós vamos fazer? E ficar desesperado, irmão. O crente não pode ficar desesperado, porque nós temos Deus, e Deus é a nossa esperança. Tem pessoas que não têm esperança, mas nós temos. Eu acho até muito ruim quando alguém fala que o crente ficou desesperado. Tá certo, fica às vezes angustiado, abatido, tem esse sentimento, mas desespero não deve atingir o crente, porque ele tem a esperança. E a palavra de Deus diz que agora permanece as 3: fé, esperança e o amor. Então a esperança não morre jamais. Nós temos essa esperança, certo? Continuando aqui. A confiança nas riquezas é a base de areia. Os irmãos conhecem bem a palavra, mas é bom te lembrar de novo. Quando você confia na riqueza, é como se você construísse a sua casa na areia. Porque a riqueza não te dá aquele suporte que a palavra de Deus te dá. A riqueza, como já falamos, é incerta. Então, o homem que construiu a casa na areia, veio o vento, veio a correnteza, veio a tempestade e a casa caiu. Mas o que fez a casa na rocha ficou firme. E quem que é a rocha?
Onde é que a nossa casa está construída? Onde é que você está firmado? Não é na rocha? Está escrito no Salmo 40. Ele tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Então nós estamos numa rocha. Por isso nós não podemos ser abalados, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Trabalhar por ajuntar tesouros com língua falsa é uma vaidade. E aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. O que é isso, irmão? Trabalhar para juntar tesouro com língua falsa. São pessoas que buscam riquezas, mas não de maneira correta, de maneira justa, né? Buscam de maneira falsa, de maneira enganosa. E quantas pessoas, irmão, não enriqueceram aí de maneira enganosa? Quantas pessoas então? Então isso vai trazer consequências drásticas para essa pessoa. É por isso que eu falei, se a riqueza aumenta, amém, mas não corra atrás da riqueza. Não corra atrás da riqueza, porque Deus, com certeza, sabe das nossas necessidades. Provérbio 23, 4 e 5. Não te canses, é quase a mesma coisa, irmão, mas a palavra que está escrita aqui, ó. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. É como o dinheiro, irmão. Você segura o dinheiro, mas ele de repente voa. Não foi o que falou no livro de Ageu, que fala que as pessoas não estavam preocupadas com a casa do Senhor, estavam preocupadas com as suas próprias riquezas, fazendo suas casas de estuque, a casa bem arrumadinha, mas a casa de Deus estava em ruína, ninguém se preocupava. Mas também, quando eles recebiam dinheiro depois, era num saquetel furado e saía pelos vão dos dedos. É assim que acontece com a riqueza que não é justa. Quando você se enriquece para si mesmo e não busca as riquezas que são de Deus. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, olha só, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então a pessoa tem um olho mau. Por que um olho mau? Ele vê que alguém está rico, ele quer ser rico também. Isso aí é inveja, certo? É um olho mau. E daí ele vai atrás da riqueza e acaba tendo o prejuízo. E outra coisa, irmão, nós falamos aqui sobre aqueles homens, Lemuel e Agur. Eu gostaria de ler uma palavra agora de um deles, que ele deixou escrito para nós aqui, é o Agur. Esse Agur, a Bíblia diz que ele é filho de Jaque. Só isso, não diz mais nada. Não sei nem se era, eu creio que pelo nome dele, talvez nem fosse da linhagem de Israel, porque não tem nenhum nome parecido com esse lá. Então, esse Agur, ele é filho de Jaque, mas, como já foi falado também, que pode ser um pseudônimo de Salomão, isso também não importa para nós. O que importa é a mensagem dele é impressionante para nós. Irmãos, essa mensagem eu nunca esqueço dela, e é muito boa para nós, para a gente guardar essa palavra. Olha o que ele fala aqui, ó. 2 coisas te pedi, ou pediu a Deus, certo? Não mas negue antes que morra. E o que ele pediu a Deus? Ele diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que, porventura, farto, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e lance mão no nome de Deus. Olha a preocupação desse Agur. Deve ser a mesma nossa. Não pedir para Deus nem riqueza e nem pobreza. É o que nós falamos, a moderação. É o que vestir e o que comer e o que se cobrir.
É a mesma coisa. Então, está contente. Ele tinha medo de estar pobre demais e daí ele blasfemar contra Deus por causa da pobreza. E ele não queria ser rico, porque sendo rico, ele poderia achar que eu tenho dinheiro, o dinheiro compra tudo, né? Então eu não preciso me preocupar com Deus. E vai negar o nome de Deus. Então são coisas que nós devemos pedir para nós também. Porque o dinheiro compra tudo? Não compra. Nós sabemos que não. Quantas pessoas que têm dinheiro e gastam todo o seu dinheiro com a doença e acaba morrendo, ou então acaba perdendo um familiar com o qual ele gastou esse dinheiro. Porque o dinheiro não compra tudo. E outra coisa, o dinheiro não compra a salvação, o dinheiro não compra a paz, o dinheiro não compra a alegria, o dinheiro não compra a tranquilidade que nós temos, o dinheiro não compra essa comunhão que nós temos, o dinheiro não compra nada disso. Quer ver uma coisa? Não está na nossa lição, mas Salmo 49. Salmo 49. Olha o que diz. Aqueles que confiam na sua fazenda, no caso é riqueza, né? Ou no dinheiro, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Porque, pois, a redenção de sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Está vendo, irmão? Então, o Bill Gates, para não falar o outro que é mais rico ainda, mas Bill Gates, que é muito rico, tem uma fortuna muito grande, mas ele não pode comprar a salvação. Os recursos dele vão se esgotar todinho. Se ele quiser comprar a salvação, vai esgotar, acabar, e ele não consegue comprar a salvação. Porque a redenção de uma alma é caríssima, é o preço de sangue, e o sangue imaculado e inocente de Jesus. Então, não adianta, o dinheiro não compra tudo, ele pode ser bom, e é necessário, como nós já falamos, é preciso, mas tem que ser usado com moderação. Não podemos colocar confiança no dinheiro, não podemos colocar confiança nas riquezas, não podemos colocar confiança em nada. A nossa confiança tem que ser somente em Deus. Como o salmista diz do Salmo 27, eu acho muito bonito o Salmo 27, quando o salmista fala que ele confia somente em Deus. Olha o que está escrito lá. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E ele fala mais no final. Por exemplo, diz assim, espera, pois, no Senhor. Anima-te e ele te fortalecerá o coração. Espera, pois, no Senhor. A nossa esperança, a nossa confiança, ela não deve estar na nossa riqueza, não deve estar na nossa fama, não deve estar em ninguém a não ser em Jesus. Porque Ele é aquele que nos guarda, é o guarda fiel do seu povo. Não é isso? Ele é que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele quem nos dá tudo. Nós não temos nada, mas o pouco que temos é Ele quem dá. E Ele não dá mais porque Ele sabe da nossa necessidade. Se nós precisarmos, com certeza Ele vai nos dar. Mas o importante é que nós continuemos esperando nele. Por fim, e não menos importante, irmão, devemos reconhecer que tudo que temos e que somos, que conquistamos, devemos atribuir a Deus. E que é Ele quem nos dá tudo. Ou não é? Provérbios 3, 9 e 10. 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com o teu dinheiro, e com as primícias da sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, é para honrar o Senhor com aquilo que nós temos. E como é que a gente honra o Senhor com aquilo que nós ganhamos, que nós temos? Temos uma forma para isso? Dízimos e ofertas. E é bom lembrar que a gente não dá o a gente devolve. O salmista Davi, o rei Davi na ocasião, ele falando com Deus, ele falou assim, o que eu poderia dar ao meu Deus? Eu só estou devolvendo aquilo que eu recebo. E está devolvendo um pouquinho, né, irmão?
A gente não devolve tudo, devolve um pouquinho só. Mas muitos nem esse pouquinho quer devolver. O que acontece? É para a sua própria perdição, para a sua própria ruína. Porque está pegando, está tomando posse de algo que não pertence a ele. Porque nós, irmão, quando recebemos Jesus como Salvador, nós aceitamos a palavra por completa. A palavra está falando para nós que nós devemos honrar ele com os dízimos, com as ofertas. E se a gente retém, isso é ruim para nós. E pelo contrário, quando a gente dá aquilo que é dele, ele vai nos honrar, mesmo que seja pouco. Eu já falei para os irmãos, quando eu era tesoureiro de Nova Guará, eu tinha uma ou duas irmãs que ganhavam um salário mínimo, e elas davam direitinho o dízimo. E teve um irmão e uma irmã que ganhavam muito mais do que isso, e eu era tesoureiro na época, eles deram um dízimo para mim, e um deles passou uns 3 ou 4 dias, foi lá pegar de volta, porque disse que precisou. Nunca tinha visto isso. Eu devolvi. Uma mulher fez a mesma coisa, e ganhava bem. Fez a mesma coisa. Não está certo isso, irmão. Quando você vê, você não tem fé para dar, então não dê. Mas se você der, é dele, não é seu. Porque não é que você está dando, você está devolvendo, na verdade. Então ele devolveu para Deus, mas depois pediu para Deus devolver para ele de novo. Então, irmão, são coisas que acontecem. Você vê. Porque, o que é isso? É falta de temor de Deus. É falta de confiar em Deus. Porque, irmão, não vai faltar. Nós não falamos, não lemos o Salmo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E daí você dá o dízimo e vai lá buscar de volta, porque vai fazer falta? Não faz, irmão. E tem um salmo que diz que os leõezinhos têm fome e têm necessidade, mas aqueles que confiam no Senhor, de nada tem falta. Então é só confiar no Senhor, é só esperar nele, saber que ele é o provedor de todas as coisas, porque é o que falamos aqui, não somos nós que angariamos riqueza, é ele quem nos dá. Porque se ele não nos der força, se ele não nos der saúde para trabalhar, você não consegue nada. E nós não temos essa autonomia. Eu tenho a força, eu não sou... Como é que é o personagem lá? Como é que é o nome dele? He-Man, eu tenho a força. Não, nós não temos força, não. Ele tem a força, ele tem o poder, e a ele pertence agora o louvor e a adoração para sempre. Para nós, é só confusão de rosto. Nós precisamos entender que ele é Senhor e que nós devemos a ele tudo o que nós temos. Provérbios 14, 24. Nós estamos terminando já, irmãos. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. Estultícia é tolice mesmo, a mesma coisa aqui, né? Então o que é sábio, aqui diz, a riqueza dos sábios é a sua coroa. Mas o que é insensato, ou seja, é tolo, só tem tolice, mais nada. Então, irmãos, nós temos que dar graças a Deus, porque Deus abriu os nossos olhos para a sua palavra. Não podemos esquecer isso. Não fomos nós espertos e deixamos o mundo e corremos para Jesus. Não foi assim. Eu aceitei Jesus, eu decidi. Eu tenho um hino que a gente canta aqui, eu canto esse hino, mas está errado a letra dele, que a gente fala assim, tomei a decisão que me salvou. Eu não tomei decisão nenhuma que me salvou, irmão. Foi Jesus que tomou a decisão de vir morrer em meu lugar e de me salvar. A decisão é dele. Eu não decido nada. Nós não decidimos nada da nossa vida, irmão. Nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E amém por isso, graças a Deus. Porque se eu fosse depender de mim, irmãos, eu só fazia coisa errada, né? E ainda assim, a gente faz muita coisa errada. E se a gente fosse depender somente de nós? Não, nós dependemos dele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso provedor. É ele quem nos dá em abundância, se ele quiser, ou permite que nós fiquemos na nossa moderação. O importante é que, de qualquer maneira, nós estejamos contentes. Como o apóstolo Paulo falou, saber se contentar, né, com tudo, e poder dizer como Paulo falou assim,
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse todas as coisas que ele fala, não é que ele pode fazer, assim, grandes milagres, não é isso. Eu posso todas as coisas, eu posso passar necessidade e posso ter abundância. Se eu tiver abundância, eu não vou me enaltecer por isso, ensoberbecer, não. Eu vou tributar a ele a honra e a glória. E se eu tiver pouco, fartura, eu também não vou reclamar. Eu vou aceitar e dizer glória a Deus da mesma forma. É isso que nós devemos fazer, irmão. A riqueza pode ser boa, mas se ela for a riqueza espiritual. A riqueza material, ela só vai trazer, como que dizer? Só vai trazer problema. Porque, pense bem, você acha que uma pessoa que tem muito dinheiro, você acha que ele dorme tranquilo? Não dorme, né, Ruth? Mas nós dormimos. Quem que dorme tranquilo aqui? Olha o que diz. Olha o que diz um salmo aqui, em Provérbios aqui, olha. No começo aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui o salmo que eu quero falar. Aqui. É o salmo de número 3. Eu vou ler uma parte maior que é para a gente entender bem. Filho meu, não te apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Olha só, quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Porque nós estamos confiando em Deus. Mas se você confia nas riquezas, você vai ter sono suave, você vai ter pesadelo, não é? Vai ter aquele temor de perder a sua riqueza. E nós que não temos riqueza, não temos o que perder. O que nós temos que perder seria até a paz, a comunhão com Deus, e nós não queremos isso. E para isso nós estamos constantemente orando, nos reunindo e orando. Então você não perde. Não tem como você perder. Então você é um remédio até para insônia, né? Quem tem temor de Deus tem um remédio para insônia. Ele dorme e o sono dele é suave. Não tem perturbação, não tem pesadelo. E se tiver alguma vez um outro pesadelo, é porque dormiu com o sono muito cheio, né? Daí pode ter pesadelo. Mas fora disso, irmão, não tem pesadelo, não. O sono será suave, vai dormir tranquilo. Vai dormir tranquilo. Por quê? Porque ele teme ao Senhor.